O salmista clama, é isto que o salmista pede a Deus. E é o mesmo que nós precisamos fazer se desejamos alcançar vitória contra os nossos inimigos espirituais. Ora, vejamos, hoje em dia nós geralmente reclamamos, a nossa vida espiritual está fraca, a minha vida espiritual não anda bem, mas é preciso saber como alcançar essa vida espiritual saudável. Como vencer espiritualmente? Vivemos em tempos difíceis, onde a nossa vida espiritual geralmente tem estado fraca. Então é sobre este tema que nós vamos meditar hoje. Fica até o fim para poder compreender melhor sobre este assunto. Nossa meditação ela encontra-se no livro de Salmos, capítulo 27, nos seus versos 9 até 14. O primeiro verso desta meditação, que é o verso 9, diz assim: Não escondas tua face longe de mim, não ponhas teu servo longe por ira. Tu tens sido meu socorro, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Davi compreendeu a salvação só é adquirida através de Deus. Sem Deus é impossível o homem alcançar a salvação. Temos esta compreensão que só teremos vitória se estivermos com Deus. É Deus que nos concede a salvação. Verso 10. Nós aprendemos que, ainda que aqueles que nós confiamos, nossos pais, nossos próximos, estejam distantes de nós, nos afastem, ou seja, se afastem de nós, ainda Deus vai nos acolher. E é preciso termos esta fé, que só Deus é aquele que nunca vai nos abandonar. E o verso 11, nós vamos compreender como é que essa batalha acontece contra os nossos inimigos espirituais. Porque esta meditação ela vai nos ajudar a compreender que nessa batalha espiritual envolve um ponto essencial. Este que nós vamos observar aqui. O verso 11 diz: Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me em uma vereda plana por causa de meus inimigos. Por causa dos meus inimigos, ó Senhor, conceda-me uma vida plena, uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida transformada, uma vida espiritualmente saudável. É isto que o salmista clama, é isto que o salmista pede a Deus. E é o mesmo que nós precisamos fazer se desejamos alcançar vitória contra os nossos inimigos espirituais. Ora, vejamos, hoje em dia nós geralmente reclamamos, a nossa vida espiritual está fraca, a minha vida espiritual não anda bem, mas é preciso saber como alcançar essa vida espiritual saudável. Deixa-me só ler mais uma vez, só para termos uma compreensão clara. Diz: Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me em uma vereda plana por causa dos meus inimigos, por causa daqueles que me perseguem de forma espiritual contra a minha alma, por causa daqueles que me perseguem, pode ser fisicamente contra mim. Então, Senhor, me coloque num caminho certo, conceda-me uma vida espiritual certa. Por quê? Vamos observar o verso 12. Diz assim: Não me entregues à vontade de meus inimigos, porque falsos testemunhos são levantados contra mim e os tais inspiram crueldade. Ou seja, nesta batalha espiritual contra os nossos inimigos eles nos acusam. As entidades espirituais do mal nos acusam. É daí que o salmista percebeu que para vencer esta batalha é preciso ter uma vida espiritualmente saudável. Por isso que no verso 11 diz: Ensina-me o teu caminho. Este é o ponto essencial para nós termos uma vida espiritual digna, termos uma vida espiritualmente saudável, onde os nossos inimigos não têm poder contra nós. Como vencer espiritualmente? Ponto 1. Reconhecer que Deus é quem nos concede a salvação. É o que nós vimos no verso 9. E no verso 10, reconhecermos que o único que nunca vai nos abandonar é Deus. E no verso 11, precisamos compreender que para esta vitória ser com sucesso, é preciso estarmos no caminho certo. Porque se dissermos nós temos Deus, mas a nossa vida é contrária à vontade de Deus, nós não temos como vencermos esta batalha espiritual. Seremos homens que falam em nome de Deus, choram em nome de Deus, clamam a Deus, mas se a sua vida for uma vida contrária à vontade de Deus, não tem como vencer esta batalha espiritual. A única coisa que vai estar é só reclamarmos. A nossa vida espiritualmente está muito fraca.
a única coisa que vai estar. Mas se nós desejamos ter uma vida espiritualmente saudável, é preciso ter noção destes pontos que nós apresentamos, a partir do verso 9 até o verso 12 do capítulo 27 do livro de Salmos. Preciso isso. Senão, vamos levar muito tempo buscando a Deus de forma errada e vamos terminar mal, e isso não vai nos ajudar. Só para terminar, o verso 13 e 14. Eu teria desmaiado se não tivesse crido em ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Se não fosse a salvação de Deus, os nossos inimigos eles teriam poder sobre nós. Mas se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então ficamos até aqui. Esta era a nossa meditação. Que Deus o abençoe. Em nome de Cristo. Amém.